A mansão dos Cavalcanti estava cheia de convidados ilustres. Cerca de 200 pessoas da elite brindavam com champanhe caro e celebravam a fusão da empresa com um grupo estrangeiro. Políticos, empresários renomados e artistas ocupavam todos os espaços da propriedade avaliada em 15 milhões. Renata Santos equilibrava uma bandeja pesada, tentando não chamar atenção. Aos 29 anos, já tinha aprendido a ser invisível naquela casa. Faxineira da família, sabia que quanto menos fosse notada, melhor. Mas Verônica Cavalcanti estava de mau humor. "Renata!" A voz dela cortou o ambiente. "Venha aqui agora." As conversas cessaram. 200 pares de olhos se voltaram para a funcionária de uniforme simples. Verônica, com 35 anos, era bonita de um jeito artificial, marcada por cirurgias e tratamentos caros. Seu vestido custava mais que um ano inteiro do salário de Renata. "Sim, senhora", respondeu baixo, aproximando-se. "Olhem só, pessoal", anunciou Verônica às amigas. "Nossa faxineira derramou champanhe no sofá italiano. 15 mil reais de prejuízo." Renata olhou surpresa. Não havia mancha alguma no estofado. Antes que falasse algo, Verônica despejou o próprio champanhe no sofá claro. "Pronto, agora limpe, com as mãos. Quero que todos vejam como se trata uma empregada irresponsável." O silêncio pesou. Ninguém reagiu. Renata sentiu os olhos marejarem, mas se ajoelhou e começou a esfregar o tecido com as próprias mãos. Todos assistiam à sua humilhação. "Que lamentável", riu uma das amigas de Verônica. "É por isso que gente assim não serve para nada." Nesse instante, Renata ergueu o olhar e encontrou os olhos de Henrique Cavalcanti. Ele observava a cena, o punho cerrado, o maxilar rígido. O olhar dele cruzou com o dela por um segundo longo. Henrique deu um passo à frente, mas Verônica foi rápida. "Henrique, amor, venha conhecer o Sr. Matsumoto. Ele quer investir mais no projeto." Henrique hesitou, ainda olhando para Renata ajoelhada, mas cedeu e seguiu a esposa. Está vendo, Renata?" Verônica sussurrou em seu ouvido. "Nem meu marido liga para você. Você não significa nada, e depois desta festa vai sumir de vez." A ameaça gelou Renata. Havia algo diferente na voz dela, mais perigoso. Ela terminou de limpar o sofá em silêncio, sob olhares de desprezo e piedade. Quando se levantou, Verônica já estava distante, rindo alto com as amigas. Mas alguém prestava atenção. Lucas, de 8 anos, filho do casal, estava escondido atrás de uma coluna. Segurava o celular novo, gravando toda a cena. Ele sabia que Renata era a única pessoa da casa que o tratava com carinho. E lembrava da ligação estranha da mãe na noite anterior, que o deixara apavorado. Minutos depois, a festa já estava na área da piscina. Uma banda tocava ao vivo e o champanhe continuava a circular. Convidados falavam alto e riam. Crianças brincavam perto da água. A piscina tinha 4 metros de profundidade na parte funda e uma cascata artificial. Lucas havia prometido à mãe ficar longe da água, mas a tentação era grande. Henrique conversava com investidores japoneses, mostrando gráficos em um tablet. Mas seus olhos, de tempos em tempos, procuravam Renata entre os funcionários. Ela estava na cozinha, lavando taças de cristal. As mãos ainda tremiam da humilhação. Cada taça custava mais que um mês de trabalho, e ela tomava cuidado para não quebrar nenhuma. Foi quando ouviu passos. "Renata!" A voz de Henrique a fez virar rápido. Ele estava à porta, o terno amassado e o cabelo fora do lugar. "Senhor Henrique, eu preciso terminar as taças", disse nervosa. Mas ele entrou e fechou a porta. O espaço pareceu encolher. "Me desculpe", disse ele, a voz rouca. "Me desculpe por não ter feito nada, por nunca fazer nada." Renata parou. Era a primeira vez que ele lhe falava assim. As palavras atingiram fundo. "O senhor não precisa pedir desculpa. Eu sei qual é meu lugar aqui." "Não", respondeu Henrique, se aproximando. "Você não deveria estar nessa condição. Não deveria passar por isso."
Os olhos dela se encheram de lágrimas. Por que está falando isso comigo? Henrique hesitou, reunindo coragem. Porque não suporto mais ver você sofrer desse jeito. O silêncio se estendeu. O coração de Renata acelerou. Nos últimos meses, já havia notado os olhares dele, as aparições quando Verônica exagerava, os presentes anônimos em seu quarto, um chocolate, uma flor. Senhor Henrique, isso não está certo, sussurrou, mas não recuou quando ele se aproximou ainda mais. Eu sei que não está certo. Nada na minha vida está certo. Meu casamento é uma farsa. Você sabe quem ela é. E eu... Ele parou diante dela. Não consigo parar de pensar em você. As palavras ficaram suspensas como uma confissão proibida. Renata sentiu as pernas tremerem. Isso é loucura. Eu sou só uma faxineira. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Cuida do meu filho melhor que a própria mãe. Você trouxe alegria para esta casa. Henrique levantou a mão e tocou o rosto dela. Eu precisava que você soubesse. Renata fechou os olhos por um instante, deixando-se sentir o toque dele. E agora, o que fazemos? Antes que Henrique respondesse, ouviram um barulho na porta e se afastaram rápido. Lucas entrou correndo. Papai, mamãe está te procurando. Disse que você sumiu. Henrique olhou mais uma vez para Renata. Eu vou resolver, sussurrou só para ela, de algum jeito. Saiu com Lucas, deixando Renata com o coração disparado. Do lado de fora, o menino sorriu sozinho. Tinha gravado tudo no celular. Ele sabia que aquela gravação seria importante, ainda mais depois da conversa que ouvira na noite anterior. Sua mãe ao telefone. Não se preocupe, depois da festa de hoje ela vai ter um acidente, e vai parecer acidente mesmo. Lucas não entendia direito, mas sabia que a mãe planejava algo ruim contra Renata. Eram quase 4 da tarde quando tudo mudou. Lucas brincava perto da piscina, tentando pegar uma bola que caiu na água. O tênis molhado escorregou no mármore e ele caiu na parte funda. No começo ninguém ligou. Parecia normal. Mas Lucas não voltou à superfície. Lucas! Gritou uma das crianças. Ele não sabe nadar direito. O tempo pareceu parar. Empresários bilionários, políticos influentes, todos imóveis diante de um garoto de 8 anos se afogando. Henrique estava a 10 metros. Viu o filho afundar, largou o tablet que quebrou no chão e correu. Ao chegar à borda e ver o menino se debatendo lá embaixo, travou. Alguém faça alguma coisa! Gritou, mas seus pés não obedeciam. Por favor, salvem meu filho! As câmeras de TV seguiam gravando. 200 adultos assistiam uma criança morrer. Alguns gritavam, outros filmavam. Mas ninguém pulava. Verônica percebeu e correu. Meu filho, meu bebê, alguém salva meu filho! Gritou desesperada. Mas também não entrou na água. Lucas já estava há quase 1 minuto submerso. Tentava subir, mas era fundo demais. A água invadia os pulmões e a visão escurecia. Foi então que alguém mergulhou. Do outro lado do jardim, Renata recolhia copos quando ouviu os gritos. Correu entre a multidão paralisada, viu Lucas afundando e não pensou 2 vezes. Arrancou o avental e mergulhou de roupa na água gelada. O frio a atingiu, mas o desespero deu força. Nadou até ele, segurou o menino e lutou para subir. Lucas estava quase inconsciente, mas se agarrou a ela. Quando emergiram, ele tossia e respirava com dificuldade. Segura em mim, Lucas, não me solta, sussurrou. Na borda, a multidão reagiu. Henrique já se ajoelhava. Passa ele para mim, gritou. Renata entregou o menino, mas ao soltá-lo as forças acabaram. Exausta, bateu a cabeça na lateral de mármore. O barulho ecoou e o sangue se espalhou na água. Ela afundou. Renata! Henrique puxou Lucas para fora, tossindo, mas vivo. Quando percebeu que quem salvara seu filho estava se afogando, não hesitou. Passou Lucas para alguém e mergulhou de volta. O sangue tingia a água. Mergulhou fundo até encontrar Renata, inerte. Trouxe-a à superfície e gritou. Chamem uma ambulância, agora!
Carregou-a para fora e iniciou respiração boca a boca. Vamos, Renata, sussurrava. Não me deixe. As câmeras transmitiam tudo. Um dos homens mais ricos do país tentando salvar sua faxineira com beijos de desespero. Depois de segundos que pareceram eternos, Renata tossiu, expeliu água e abriu os olhos. Confusa, viu o rosto de Henrique molhado de lágrimas. Você está bem? Ele sussurrou, acariciando o rosto dela. Você salvou meu filho. Ela tentou se sentar, mas a dor latejou. Olhou em volta, 200 pessoas a encaravam como se fosse um milagre. Muitos choravam, outros filmavam. O Lucas, falou rouca. Ele está bem, graças a você. Você quase morreu para salvá-lo. Foi então que Renata percebeu a cena. Encharcada, sangrando, sendo amparada pelo patrão diante da elite. E Verônica, a poucos metros, com o olhar tomado de ódio. As sirenes da ambulância ecoavam. Mas o estrago já estava feito. As imagens eram transmitidas ao vivo para todo o país. Em minutos, a internet explodiu. O Brasil inteiro falava da faxineira heroína e da elite paralisada. O Hospital São Luís virou alvo da imprensa. Em poucas horas, dezenas de vans de TV cercavam a entrada. Jornalistas gritavam perguntas e centenas de pessoas se aglomeravam na calçada com cartazes de apoio a Renata. No quarto 302, ela estava inconsciente, ligada a aparelhos. O trauma na cabeça provocara inchaço no cérebro e os médicos pediram 72 horas de observação. Henrique não desgrudou dela. Senhor Cavalcante, disse o Dr. Martinez, chegando com os exames. Os resultados são melhores que o esperado. O inchaço está reduzindo, sem sinais de sequelas. Ela deve acordar logo. Henrique suspirou aliviado, segurando a mão fria de Renata. E o Lucas? Seu filho está bem. Engoliu pouca água, não corre risco. Isso não foi sorte, murmurou Henrique olhando para Renata. Foi ela. No corredor, Lucas ainda usava a roupa molhada, segurando o celular. Recusava-se a falar com qualquer pessoa que não fosse tia Renata. Verônica chegou furiosa. Passara horas tentando conter os danos à imagem da família, mas a opinião pública se voltava contra ela. Onde está meu marido? Perguntou a uma enfermeira. Quarto 302, mas só família pode... Verônica não esperou. Subiu de salto, deixando perfume e raiva no ar. Ao abrir a porta e ver Henrique de mãos dadas com Renata, perdeu o controle. Que cena linda! O príncipe cuidando da princesa. Henrique se virou, olhos vermelhos de cansaço, mas com uma firmeza nova. Ela salvou nosso filho, Verônica, enquanto nós assistíamos sem reagir. Mudou heroína, e agora o Brasil inteiro nos chama de covardes por causa dessa... Cuidado, interrompeu Henrique, erguendo-se. Muito cuidado com o que vai dizer. O quê? Vai me trocar por uma faxineira? Essa mulher teve mais coragem em 2 minutos do que eu em 15 anos ao seu lado. Verônica sentiu que perdera o controle. O marido nunca falara assim. Se você acha que isso vai acabar bem, está enganado. Eu vou destruir ela. Não vai. A voz veio da porta. Lucas estava lá, firme, segurando o celular. O que disse, meu amor? Tentou sorrir. Eu disse que você não vai machucar a tia Renata. Que bobagem, filho. A mamãe nunca faria mal. Eu ouvi você no telefone. Ontem, você disse que ela ia ter um acidente depois da festa. O rosto de Verônica perdeu a cor. Você entendeu errado. Não entendi, não. Eu gravei. Lucas mostrou o celular. Gravei você falando. E outras coisas também. O chão pareceu sumir sob Verônica. O filho tinha provas. Deixa eu ver esse telefone. Ela avançou desesperada. Não! Lucas correu para trás do pai. Papai, a mamãe queria machucar a tia Renata. Ela disse que ia parecer acidente. Henrique olhou para a esposa horrorizado. Você estava planejando isso? Claro que não, é mentira de criança. Mas Lucas já navegava no celular. Quer ouvir? Eu tenho tudo aqui. Verônica tentou arrancar o aparelho, mas Henrique a impediu. Não encosta nele. Henrique, por favor, escuta. Eu já ouvi o suficiente. Pegou Lucas no colo.
Vamos falar com os advogados amanhã. Verônica ficou sozinha no corredor, vendo marido e filho se afastarem. Tudo que construíra estava desmoronando, e ela nem sabia o quanto Lucas tinha registrado. Na manhã seguinte, o país acordou discutindo o mesmo assunto. O vídeo de Renata salvando o menino enquanto 200 ricos assistiam corria por jornais, sites e redes sociais. Manchetes chamavam de vergonha nacional. A coragem tem nome, Renata Santos. Elite assiste criança morrer. O hospital estava cercado por multidões gritando o nome dela. Cartazes diziam heroína do povo e Renata presidente. No quarto, Renata abriu os olhos. Viu Henrique dormindo na cadeira, ainda segurando sua mão, e Lucas encolhido no sofá, abraçado ao celular. Oi, sussurrou. Henrique despertou na hora. Graças a Deus você voltou. Como vim parar aqui? Você bateu a cabeça depois de salvar o Lucas. Quase morreu. As memórias retornaram devagar. A festa, a piscina, o menino. Ele está bem? Perguntou. Tô bem. Lucas pulou do sofá, abraçando-a. Você me salvou. Renata o apertou contra si, apesar da dor. Claro que salvei. Você é meu menino especial. Nesse instante, a porta se abriu com violência. Verônica entrou acompanhada de advogados. Chega de teatro. Plantou-se ao pé da cama. Você salvou a criança, parabéns. Mas agora vamos resolver como adultos. Henrique se ergueu. Verônica, saia daqui. Não vou sair. Essa mulher virou nossa vida do avesso. Agora o Brasil inteiro fala mal da gente por causa dela. Por nossa causa, corrigiu Henrique, porque não fizemos nada. E agora você quer se separar de mim? Destruir nossa família? Por causa de uma empregada? O silêncio foi quebrado pela voz firme de Lucas. Mamãe, conta pra tia Renata o que você falou no telefone ontem. Verônica congelou. Filho, você não entendeu direito. Entendi sim. Você disse que ela ia ter um acidente, que ia parecer acidente de verdade. Você queria machucar a tia Renata. Renata olhou incrédula para Verônica. Isso é verdade? Claro que não. É invenção de criança. Não é não. Lucas acionou o celular. A voz de Verônica soou nítida pelo aparelho. Não se preocupa. Depois da festa de hoje, ela vai ter um acidente. E vai parecer acidente mesmo. Essa vagabunda não vai mais incomodar a minha família. O quarto mergulhou em silêncio. Até os advogados de Verônica se entreolharam, surpresos. Henrique a encarava como se visse um monstro. Meu Deus, Verônica, você ia matar ela. Não, não era isso que eu quis dizer. Tem mais, disse Lucas, navegando no celular. Outras conversas também. Verônica tentou arrancar o aparelho, mas Henrique a impediu. Desesperada, voltou-se para Renata. Eu ofereço 500 mil reais. Some da nossa vida e esqueça isso tudo. Renata a encarou por alguns segundos e sorriu fraco. Sabe o que é engraçado, Verônica? Ontem eu era só uma faxineira que você humilhava diante de todos. Hoje o Brasil inteiro sabe quem eu sou e quem você é. Você não sabe com quem está mexendo, sibilou Verônica. Sei sim. Renata tentou se erguer. E você também sabe, por isso está com tanto medo. Nesse momento, repórteres invadiram o quarto. Renata, como se sente sendo chamada de heroína nacional? Vai processar a família que a humilhou? É verdade que recebeu proposta de filme? Verônica percebeu que perdera o controle. A mulher que desprezava estava sendo exaltada como rainha pelo povo, e ela era a vilã nacional. Saiu correndo, abandonando advogados e família. Lucas se aconchegou em Renata e perguntou baixinho. Agora você vai ser minha mãe de verdade? Renata olhou para Henrique, que sorriu. Se ela quiser. Se ela quiser, seremos uma família de verdade. Do lado de fora, os gritos ecoavam. Renata, Renata! A vida perfeita de Verônica tinha virado cinzas em um dia. E o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, Renata teve alta. Do lado de fora, centenas a aguardavam com flores e cartazes. O país inteiro estava apaixonado pela faxineira heroína. Não acredito que tudo isso é por minha causa, disse no carro. Você mostrou coragem,
quando ninguém mais teve. É claro que o povo está comovido, respondeu Henrique. Lucas não soltava a mão dela. Tia Renata, agora você vai morar com a gente? Henrique e Renata trocaram olhares. Haviam conversado muito sobre sentimentos e futuro. Ainda não sabemos, amor. Está complicado. Por causa da mamãe, por causa de muita coisa. Ao chegarem na mansão, encontraram Verônica fazendo malas. Joias em caixas, roupas caras sobre a cama. Que bom que chegaram, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, disse Henrique. Claro que temos. Verônica lançou um olhar de ódio a Renata. Principalmente sobre essa mulher na minha casa. Não é mais sua casa. Meus advogados já deram entrada no divórcio. Verônica parou. Henrique, você não pode estar falando sério por causa de uma faxineira. Por causa da mulher que amo, respondeu, puxando Renata para perto. O choque foi imediato. Em 15 anos, Henrique nunca tinha admitido amar outra. Você ama ela? Amo. E vou me casar com ela assim que o divórcio sair. O coração de Renata acelerou. Era a primeira vez que ele falava em casamento. Isso é ridículo. Vocês se conhecem há 3 dias. 3 anos, corrigiu Renata. Calma. E eu também amo ele. O rosto de Verônica ficou vermelho. Você seduziu meu marido, destruiu minha família. Sua família já estava destruída há muito tempo, disse Lucas da porta. Você só fingia. Lucas, você não entende. Entendo sim, você é má. Sempre foi com a tia Renata. Verônica sentiu-se derrotada. O próprio filho estava contra ela. Tudo bem, resmungou, voltando às malas. Mas vocês vão se arrepender. Para onde você vai? Perguntou Henrique. Para um hotel. E depois vou lutar pelo que é meu, metade de tudo, e a guarda do meu filho. Eu não quero morar com ela, gritou Lucas, abraçando Renata. Quero ficar aqui. Não é você quem decide, sibilou Verônica. Eu sou sua mãe. Mãe de verdade é quem cuida, quem ama, quem protege, respondeu Renata. Não quem só deu à luz. Verônica pegou as malas e parou na porta. Aproveitem esses momentos felizes. Não vão durar. Quando saiu, a casa mergulhou em silêncio. Lucas quebrou o silêncio. Pai, você falou sério sobre casar com a tia Renata? Henrique se ajoelhou diante do filho. Falei sim. O que você acha? Acho ótimo. Assim ela vai ser minha mãe de verdade. Renata sentiu os olhos se encherem. Lucas, eu já te amo como se fosse meu filho. E eu te amo como se fosse minha mãe. Henrique os abraçou. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha uma família. Mas no carro, Verônica ligava nervosa. Ricardo, sou eu. Mudança de planos. Vamos acelerar tudo. No dia seguinte, Lucas brincava no jardim quando viu a mãe chegar. Ela estava abatida, olhos vermelhos, sem a elegância de sempre. Lucas, meu amor, vem cá. O menino hesitou, mas se aproximou. Filho, a mamãe fez coisas erradas. Mas foi por amor à família. Que coisas erradas? Lembra das conversas no celular? Preciso que você apague. Podem machucar a mamãe. Mas você falou que ia machucar a tia Renata. Eu não ia. Foi só raiva, só palavras. Está mentindo de novo. Você sempre mente. Disse que me amava, mas nunca. Brincava comigo. Disse que o papai era feliz, mas ele vivia triste. Verônica sentiu o golpe. O filho via através de tudo. Lucas, se não apagar, a mamãe pode ir para a cadeia. E se for, você para de ser má? A pergunta o deixou sem resposta. Não sei, Lucas. Não sei. Henrique apareceu na porta. Verônica, o que faz aqui? Conversando com meu filho. Você não pode. Existe uma medida protetiva. É para proteger a Renata, não o Lucas. Henrique se aproximou. Lucas, entra. Não, pai. Preciso falar. O menino tirou o celular. Mamãe, gravei mais coisas. Você falando com o tio Ricardo sobre fugirem e sobre nunca ter amado o papai. O rosto de Verônica perdeu a cor. Você não entendeu? Entendi, sim. Quer ouvir? Ele apertou o play. A voz dela ecoou. Ricardo, mal posso esperar para ir embora. 15 anos fingindo que amo esse homem está me matando. Nos Estados Unidos, não vou mais precisar fingir.
Henrique fechou os olhos. 15 anos resumidos em uma frase. Henrique, eu posso explicar. Não precisa. Agora eu entendo sua frieza. Tem mais, disse Lucas. Ela falou do tio Ricardo. Depois que nos livrarmos da faxineira, vou controlar o Henrique de novo. Henrique a encarou como se visse um estranho. Você me despreza tanto assim? Essas falas foram tiradas do contexto? Não foram, Lucas interrompeu. Eu ouvi tudo. A mamãe nunca amou você. Só gosta do seu dinheiro. Verônica percebeu que não tinha mais nada. Tudo bem, vocês venceram essa batalha, mas a guerra está longe de acabar. Chega de ameaças, disse Henrique. Aceita que acabou. Nunca. Eu vou destruir vocês, principalmente ela. Mamãe, disse Lucas entristecido, por que você não consegue ser boa? Ela o encarou por longos segundos. Porque o mundo não é lugar para gente boa. Um dia você vai entender. Entrou no carro e saiu em disparada. Pai, perguntou Lucas, a mamãe vai machucar a tia Renata. Henrique o puxou para o colo. Não vou deixar, nunca mais. Mas Renata ouvira tudo pela janela. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu medo real. Uma semana depois, no supermercado, percebeu que alguém a observava. Virou e viu Verônica no corredor, de óculos escuros e lenço na cabeça. Pensou em sair, mas Verônica já se aproximava. Precisamos conversar, disse baixo. Não temos nada para conversar. Você não pode chegar perto de mim. É sobre o Lucas e sobre coisas que você não sabe. Renata hesitou. Que coisas? Vamos ao estacionamento, só 5 minutos. Contra o bom senso, seguiu-a até entre 2 carros. Ouça, começou Verônica tirando os óculos. Você pode ter conquistado meu marido e meu filho, mas não terá a minha vida. Eu não conquistei ninguém. Eles me escolheram porque você os tratava mal. Ingênua! Você acha que conhece o Henrique? Sabe que tipo de homem ele é? Sei que é uma boa pessoa. Diferente de você. Ele teve 3 casos fora do casamento. 3, todas funcionárias. Renata sentiu o estômago gelar. Está mentindo. Estou. Pergunta sobre a Sandra da contabilidade, a Patrícia da limpeza ou a Júlia da recepção. Renata respirou fundo. Mesmo que seja verdade, não muda nada. Ele me ama. Ele amava elas também no começo. Verônica se aproximou. Sabe qual era o padrão? Todas funcionárias humildes. Todas se apaixonaram pelo patrão rico. Todas foram demitidas quando ele se cansou. Renata tentava não mostrar que aquilo doía. Por que está me dizendo isso? Porque te ofereço uma última chance. Aceita 2 milhões e some da nossa vida. Vá viver longe e esqueça essa família. E se eu não aceitar? Verônica sorriu de um jeito que gelou Renata. Então vai descobrir que não foi a única que destruiu. Como assim? As mulheres que Henrique mandou embora. Algumas perderam tudo. Uma tentou se matar. Todas me culpam por não terem pedido explicações. Renata ficou confusa. E o que eu tenho a ver com isso? Eu disse a elas que você pediu as demissões, que tinha ciúmes. Isso é mentira. É, mas elas acreditam e estão furiosas. Renata sentiu medo. Você inventou mentiras sobre mim? Inventei. E sabe o melhor? Uma delas sabe onde você mora e não é estável. Está me ameaçando. Estou te avisando. Aceita o dinheiro e vá embora, ou as consequências serão terríveis. Renata viu frieza nos olhos dela. Você é má. Sou realista e determinada, coisas que você ainda não é. Verônica pôs os óculos. Tem 48 horas para decidir. Depois disso não poderei te proteger. Se afastou, deixando Renata no estacionamento, com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas. Em casa, Henrique notou que ela estava estranha. Aconteceu algo. Renata respirou fundo. Henrique, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já teve relacionamentos com funcionárias? O rosto dele mudou.
Por que pergunta isso? Só responde. Henrique suspirou. Tive 2 antes de você. O coração de Renata afundou. E o que houve com elas? Acabou. Relações acabam, Renata. Foram demitidas? Foram, mas não por causa disso. Uma roubou, a outra faltava demais. Renata queria acreditar, mas as palavras de Verônica ecoavam. E você disse que amava elas? Henrique segurou seus ombros. Achei que amava, mas era diferente. Como sei que agora é diferente? Porque você salvou meu filho, porque me fez querer ser melhor. Tocou o rosto dela. Porque com você eu me sinto vivo. Ela viu sinceridade, mas também medo. Henrique, a Verônica me ameaçou hoje. Disse que inventou mentiras sobre mim. Que tipo de mentiras? Que eu pedi para você demitir suas ex-namoradas. Henrique empalideceu. Meu Deus, a Sandra! Quem é Sandra? Uma das mulheres. Não reagiu bem ao fim. E se a Verônica mentiu para ela? O que pode acontecer? Henrique pegou o celular. Ela é instável, já tentou se machucar. Para quem está ligando? Para a segurança. Precisamos de proteção. Agora. Enquanto ele falava, Renata olhou pela janela e viu um carro parado. Uma mulher observava a casa. Na manhã seguinte, Renata acordou com o vidro quebrando. Correu à janela. Alguém jogara uma pedra no carro de Henrique. Colado nela, um bilhete. O que foi? Perguntou Henrique atrás dela. Quebraram seu carro. Desceram. Henrique pegou o bilhete e leu. Você destruiu minha vida. Agora vou destruir a sua. Sandra. Meu Deus, sussurrou Renata. Ela acreditou nas mentiras. Onde está Lucas? Perguntou Henrique. Dormindo. Vamos entrar. Dentro de casa, ligou para a empresa de segurança. Preciso de 2 homens aqui ainda hoje. Enquanto falava, o telefone fixo tocou. Renata atendeu. Alô? Renata? Era uma voz feminina. Foi você que destruiu minha vida? Quem fala? Sandra Oliveira. Lembra de mim? Eu não te conheço. Claro, você nunca quis conhecer quem destruiu. Renata fez sinal para Henrique que correu. Sandra nunca destruí ninguém. Isso são mentiras. Então não pediu para Henrique me demitir por ciúme? Não, eu nem conhecia ele direito naquela época. Está mentindo. Verônica me contou. Henrique pegou o telefone. Sandra, sou eu. A Verônica mentiu. Henrique? A voz dela suavizou. Você ainda pensa em mim? Precisa parar. Renata não tem nada a ver com o que aconteceu. Tem tudo a ver. Ela é igual a mim, mas você escolheu ela. Não é assim, ouça. Não, já ouvi mentiras demais. A voz dela explodiu. Se eu não posso ser feliz, ela também não será. E desligou. Henrique olhou para Renata preocupado. Ela acredita mesmo na Verônica, disse Renata. E está perigosa. Sempre foi instável. Agora piorou. O telefone tocou de novo. Outro número. Henrique atendeu. Alô? Henrique, aqui é a Patrícia. Lembra de mim? Henrique fechou os olhos. Patrícia, o que você quer? Quero justiça. A Verônica me contou como sua nova namoradinha conspirou contra mim. Isso não é verdade. A Verônica inventou... Mentira. Você sempre foi fraco demais para admitir suas maldades. A ligação caiu. Em poucos minutos, mais 2 mulheres ligaram com histórias iguais. Todas acreditavam que Renata conspirara contra elas. Quantas foram? Perguntou Renata, sentada no sofá, mãos tremendo. Pelo menos 4. Todas acham que você pediu minha ajuda para demiti-las. E agora, antes que Henrique respondesse, Lucas desceu correndo. Pai, tem uma mulher estranha no jardim. Foram até a janela. Uma mulher de uns 35 anos olhava para a casa com ódio. Era Sandra. Há quanto tempo ela está aí? Perguntou Henrique. Não sei. Quando acordei, já vi ela. Henrique pegou o telefone para chamar a polícia, mas Sandra começou a gritar no portão. Renata, sai daí! Vamos conversar como mulheres! Não vou sair! Gritou Renata. Então eu entro, esse portão não vai me parar! Ela sacudia a grade com força. Lucas, vai para cima!
ordenou Henrique. Não quero deixar a tia Renata. Vai, amor, disse Renata. Vai ficar tudo bem. Do lado de fora, Sandra continuava. Eu sei que estão aí. A Verônica me contou tudo. Vai embora, gritou Henrique. A polícia já está vindo. Não vou, quero falar com ela. Sandra pegou uma pedra grande e lançou na janela da sala. O vidro estourou e ela tentou alcançar a fechadura por dentro. Henrique, ela está entrando, gritou Renata. Corre, vai para cima com Luca, ordenou ele. Renata correu, mas Sandra já estava dentro da casa. Renata, onde você está? Vamos resolver isso agora. Henrique tentou pará-la na escada, mas levou um empurrão forte. Sai da frente, Henrique. Isso é entre mim e ela. No quarto de Lucas, Renata trancou a porta e abraçou o menino. Tia Renata, estou com medo. Eu também, amor. Mas vai dar tudo certo. Sandra batia na porta com força. Abre agora! Para, Sandra! Gritou Henrique. A Renata não fez nada. Mentira! Ela destruiu minha vida. As batidas aumentaram. A porta começou a rachar. Então ouviram sirenes se aproximando. A polícia chegou! Gritou Henrique. Vai embora! Silêncio. De repente, Sandra começou a chorar. Eu só queria ser amada. Só queria que alguém me amasse de verdade. Renata sentiu compaixão, mesmo com medo. Você vai encontrar alguém que te ame, Sandra, mas não é desse jeito. Como você sabe, você tem tudo. Tem o homem que eu queria, a vida que eu sonhava. Eu era faxineira até 2 semanas atrás. Você acha que minha vida sempre foi fácil? Mas a Verônica disse... A Verônica mentiu. Para você, para mim, para o próprio marido. Ela mente para todos. A polícia entrou e levou Sandra ainda chorando. Quando tudo terminou, Lucas abraçou Renata forte. Tia Renata, agora acabou? Renata olhou para Henrique, que balançou a cabeça. Ainda não, amor. Ainda não. À noite, depois que Lucas dormiu, Henrique e Renata sentaram na varanda. Não dá para continuar assim, disse ele. A Verônica está usando pessoas inocentes contra você. Quantas mais vão aparecer? Não sei, mas ela não vai parar. Então, talvez seja melhor eu ir embora. O quê? Você não pode falar sério. Uma mulher invadiu nossa casa. Poderia ter machucado o Lucas. Renata, você não pode deixar a Verônica vencer. Não é vencer ou perder, é proteger quem amamos. Henrique segurou a mão dela. Eu te amo, não vou deixar você partir. Eu também amo você, mas não quero pôr você e o Lucas em risco. Então vamos parar ela, de uma vez por todas. Como? Henrique pensou por um instante. Casando. Publicamente. Casando? Sim, na frente do Brasil inteiro. Ela aposta que nosso relacionamento não é sério, que você vai fugir quando ficar difícil. Se nos casarmos em público, mostramos que estamos juntos de verdade. Renata sentiu o coração disparar. Você está me pedindo em casamento? Estou. Sei que é loucura, sei que foi tudo rápido, mas... Ele se ajoelhou. Renata Santos, quer casar comigo? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não precisa responder agora. Só pensa. Podemos fazer uma cerimônia grande na TV. Mostrar ao Brasil que nosso amor é real. E a Verônica? Vai ter que aceitar que perdeu. E se ela tentar algo pior? Enfrentamos juntos, como família. Antes que Renata respondesse, o telefone tocou. Henrique atendeu. Alô? O quê? Tem certeza? Já vamos. Ele desligou com expressão sombria. O que foi? Perguntou Renata. O delegado. A Verônica fugiu da cidade e ninguém sabe onde está. Fugiu? E mais. Sacou todo o dinheiro que tinha. 500 mil reais em espécie. Renata sentiu um frio no estômago. Henrique, quem foge com tanto dinheiro não quer só se esconder. Está planejando alguma coisa. É o que eu penso também. E o que fazemos? Perguntou ela. Henrique olhou com firmeza. Aceleramos. Tudo. Casamos na semana que vem.
E colocamos tanta segurança aqui que nenhuma mosca entra sem ser vista. E se ela aparecer no casamento? Melhor ainda, vai ser presa diante do país inteiro. Renata respirou fundo. Tá bem, eu caso com você. Henrique sorriu e a beijou. Vai ser o casamento do século. Do outro lado da cidade, num hotel barato, Verônica desligava o celular. O chip que colocara no telefone de Henrique funcionava. Ela ouvira tudo. Casamento na TV, riu sozinha. Que ideia perfeita. Abriu a mala e contou as notas. 500 mil reais dariam para contratar os melhores. Querem um casamento inesquecível? Vão ter um casamento inesquecível. Uma semana antes da cerimônia, a mansão parecia um bunker. Guardas armados no jardim, câmeras em cada canto, até entregador precisava mostrar documento. Tá parecendo quartel, disse Renata tomando café. É temporário. Depois do casamento, a Verônica vai ter que aceitar, respondeu Henrique. Lucas desceu correndo, celular na mão. Pai, a polícia ligou. Viram a mamãe ontem. Henrique quase derrubou a xícara. Onde? Num hotel no centro. Mas quando chegaram, ela já tinha sumido. Ela tá aqui, murmurou Renata. Na véspera, o telefone tocou. Era o advogado. Henrique, a Verônica contratou um escritório famoso. Querem barrar o casamento alegando que o divórcio não foi concluído. Eles podem? Perguntou Henrique. Podem atrasar, mas vou resolver. Após desligar, Henrique pegou a mão de Renata. Ela não vai nos parar. Pai, posso mostrar uma coisa? Disse Lucas mexendo no celular. Apertou o play. A voz de Verônica soou clara. Ricardo já transferiu o dinheiro? Ótimo! Agora contrata aquelas pessoas que você conhece. Quero elas no casamento. Renata gelou. Que pessoas? Lucas passou a gravação. Não quero violência. Quero algo mais inteligente. Algo que destrua a reputação dela para sempre. Meu Deus! Murmurou Henrique. Ela está armando algo para o casamento. Tem mais, disse Lucas, abrindo outro arquivo. O plano é simples. No meio da cerimônia, revelamos o passado dela. Mostramos quem ela realmente é. Renata sentiu o estômago afundar. Que passado? Não tenho nada a esconder. A gravação seguiu. Não importa se é verdade ou mentira. O importante é a humilhação pública. Então ela vai inventar mentiras sobre você, disse Lucas, triste. Henrique se levantou furioso. Não vou deixar isso acontecer. Calma, disse Renata. Se soubermos do plano, podemos reagir. Como? Lucas tem as gravações. Quando ela atacar, mostramos a verdade. Tia Renata, você não tem medo? Perguntou o menino. Tenho, mas também tenho raiva. Às vezes a raiva é mais forte que o medo. Henrique abraçou os dois. Então vamos lutar, juntos. Naquela tarde, o celular de Renata tocou. Número desconhecido. Alô? Renata, aqui é Vânia Santos. Não conheço nenhuma Vânia. Sou sua irmã. Tenho provas de que você abandonou uma filha. Se não quiser escândalo, precisamos conversar. Escuta aqui, respondeu Renata firme. Não sei que mentira a Verônica te pagou para contar, mas comigo não cola. Não sei de Verônica nenhuma. Sabe sim. E no meu casamento, quando você aparecer para fazer teatro, vai ter surpresa te esperando. Renata desligou. Lucas, que ouvira tudo, sorriu. Você ficou brava igual eu fico com a mamãe. Às vezes precisamos ser firmes com gente má. Posso falar uma coisa? Eu não sinto mais falta da mamãe. Por quê? Porque agora sei como é ter uma mãe de verdade. Renata abraçou o menino, percebendo que já tinha conquistado o que importava. Uma família. 2 dias antes do casamento, Renata foi ao supermercado. Sentiu alguém a seguindo. Olhou de lado e viu Verônica encostada num carro de óculos escuros. Em vez de fugir, foi até ela. O que você quer? Conversar como mulheres civilizadas. Então fala logo. Verônica tirou os óculos. Estava abatida, olheiras fundas. Te ofereço 2 milhões para sumir. Já disse que não quero seu dinheiro. Então vai se arrepender. Aproximou-se.
Sabe o que descobri sobre você? O quê? Que teve um caso com o vizinho casado da casa onde trabalhava. Renata riu. Inventa outra. E que engravidou dele e abortou. Chega, Verônica, você vai inventar qualquer mentira. Mentira? Tenho fotos, testemunhas. Não tem nada, porque nada disso aconteceu. Aconteceu sim, e amanhã o Brasil inteiro vai saber. Renata encarou firme. Você já perdeu marido, filho, casa. O que mais quer perder? Não perdi nada, você roubou tudo de mim. Ninguém rouba amor. Amor é dado, e ninguém nunca te deu, porque você não sabe amar. O rosto de Verônica ficou vermelho. Sua arrogante. Acha que é melhor que eu? Não acho que sou melhor. Sei que sou diferente. Eu cuido de quem amo. Você machuca. Amanhã você vai ver quem vai ser machucada. Verônica entrou no carro e saiu em disparada. Renata ficou parada no estacionamento, coração acelerado, mas estranhamente calma. Em casa, contou tudo a Henrique. Ela vai aparecer no casamento. Vai. E vai tentar fazer escândalo. Cancelamos? Não. Renata foi firme. Já fugimos dela demais. Amanhã enfrentamos. E se der errado? Não vai. Lucas tem as gravações. A verdade está do nosso lado. À noite, Lucas chamou os dois para o computador. Pai, tia Renata, venham ver. Na tela uma matéria. Noiva faxineira tem passado sombrio. Já começou, murmurou Henrique. O texto falava em caso extraconjugal e gravidez interrompida. É mentira, disse Renata calma. Eu sei, mas vão acreditar? Perguntou ele. Alguns sim, até descobrirem a verdade. Pai, achei outra coisa, disse Lucas. A mulher que disse ser irmã da tia Renata, ela é atriz, fez comerciais e recebeu R$ 50.000 ontem. Renata e Henrique se olharam. Verônica pagou uma atriz para fingir que é minha irmã, concluiu Renata. E deve ter mais gente recebendo dinheiro para mentir, completou Henrique. Então amanhã vai ser guerra, disse Renata. Vai, mas estaremos prontos. Lucas, você tem coragem de usar as gravações? Tenho. A mamãe precisa aprender que mentir é errado. Na manhã do casamento, São Paulo fervia. Jornalistas de todo o Brasil, multidões nas ruas, turistas curiosos. No hotel, Renata acordou com a sensação de que algo grande ia acontecer. O telefone tocou. Amor, viu as notícias? Perguntou Henrique. Ainda não. Por quê? Saíram matérias dizendo que você já foi presa. Renata suspirou. Outra mentira. Nunca fui presa. Eu sei, mas nas redes sociais, metade defende você, metade acredita. Então vamos nos casar. Quem quiser acreditar em mentira, problema deles. 2 horas antes, Lucas ligou. Tia Renata, a mamãe chegou na igreja. Como assim? Está na porta com jornalistas dizendo que tem provas contra você. Que provas? Não sei, mas tem gente filmando. Você está com o celular? Estou. Então deixa ela falar. Na hora certa mostra as gravações. E se eu tiver medo? Não vai. Você é corajoso como seu pai. E eu vou estar lá. Tá bom, tia Renata. Te amo. Também te amo. 1 hora antes, Carla, a madrinha, chegou agitada. Renata, a Verônica está distribuindo panfletos na porta. Com o quê? Fotos suas, mas com legendas falsas, te chamando de golpista. Renata olhou o vestido no espelho. Linda, mas pronta para a guerra. Carla, chama o delegado Ferreira. Quero ele lá. Por quê? Porque hoje a Verônica vai se destruir. E quero que a prisão dela seja pública. 30 minutos antes, Henrique ligou. Amor, tem certeza? Podemos adiar. Henrique, quantas vezes você sonhou em ser livre? Muitas. Então hoje é o dia. Vamos casar, formar nossa família. E a Verônica vai aprender que maldade não compensa. Te amo. Também te amo. Nos vemos no altar. Renata desligou e se encarou no espelho. Não era mais a faxineira humilhada, era uma mulher forte, pronta para lutar. Verônica, você não sabe com quem mexeu.
A igreja estava lotada. 300 convidados, câmeras por todos os lados, milhares de pessoas do lado de fora. Henrique esperava no altar, nervoso mas firme. Lucas ao lado, celular no bolso. A música começou, as portas se abriram. Renata entrou radiante, caminhando devagar, ignorando os murmúrios de quem vira as matérias falsas. Mas, de repente, as portas se abriram de novo. Verônica entrou como um furacão. "Parem este casamento!" gritou. A igreja inteira virou-se. As câmeras focaram nela. "Essa mulher é uma farsa. Enganou todos vocês." "Senhora, se retire", pediu o padre. "Não vou sair. Tenho provas do que ela fez." Renata virou-se calmamente. "Então mostre suas provas." Verônica hesitou, surpresa com o desafio. Você teve casos com homens casados, destruiu famílias." "Mentira", respondeu Renata firme, "e abandonou uma filha." Nesse momento, uma mulher entrou chorando. "Renata, por que nunca quis me conhecer? Sou sua irmã." Era Vânia, a atriz contratada. Mas antes que continuasse, Lucas levantou-se. "Chega de mentira!" gritou, tirando o celular. "Lucas, fica quieto", ordenou Verônica. "Não fico. Você está mentindo." Lucas ligou o som do celular no microfone do padre e apertou play. A voz de Verônica ecoou pela igreja. "Vânia, você vai entrar chorando e dizer que é irmã dela. Vai contar que ela abandonou uma filha. Estou te pagando 50 mil para representar bem." O silêncio foi absoluto. Lucas passou para a próxima gravação. "O importante é humilhar ela na frente do Brasil inteiro. Não importa se é verdade ou mentira." A igreja explodiu em indignação. Convidados se levantaram gritando: "Mentirosa! Que crueldade!" Vânia, a atriz, ficou vermelha e saiu correndo. "Tem mais!" gritou Lucas, soltando outra gravação. "Contratei jornalistas para espalhar histórias falsas. Quanto mais absurda a mentira, mais acreditam." Verônica olhou em volta desesperada. O plano virara contra ela. Renata caminhou até a ex-patroa. "Acabou, Verônica? Você perdeu?" "Não, não era para ser assim." "Era assim. Maldade sempre volta contra quem faz." Policiais se aproximaram. "Senhora, está presa por calúnia e difamação." Enquanto era levada, Verônica gritou: "Isso não vai ficar assim." Mas ninguém mais a ouvia. O padre sorriu. "Agora que resolvemos essa questão, podemos continuar?" A igreja aplaudiu de pé. Renata terminou de caminhar até o altar. Henrique a esperava com orgulho. "Você foi incrível", sussurrou. "Nós fomos", ela corrigiu, olhando para Lucas sorridente. E assim começou a cerimônia mais famosa do país. Quando os policiais levaram Verônica, a igreja ficou em silêncio. Então, um aplauso ecoou e todos se levantaram. Foram 3 minutos de ovação. O padre sorriu de novo. "Agora podemos continuar?" Quando Henrique disse, "Sim, aceito", a voz saiu firme. Na vez de Renata, ela olhou nos olhos dele. "Henrique, você me deu uma família." "Sim, eu aceito." O beijo foi longo e emocionante. Lucas correu para abraçá-los. "Agora somos uma família de verdade." Do lado de fora, milhares comemoravam. Fogos explodiram e o sino da igreja tocou por 10 minutos. A festa foi no salão mais elegante de São Paulo. 1000 convidados, grandes cantores, banquete. Mas o auge foi quando Lucas subiu ao palco. "Gente, quero falar da minha mãe." Renata arregalou os olhos. "Todo mundo sabe que a mulher que me teve não soube ser mãe. Mas hoje eu ganhei uma mãe que me ama, que me protege." Ele olhou direto para ela. "Mãe Renata, obrigado por me ensinar que família é quem fica junto." Não havia um olho seco no salão. Quando a festa terminou, já eram 2 da manhã. No carro, Lucas perguntou: "Pai, onde a mamãe está agora?" "Na delegacia. Vai ficar presa por um tempo. Posso visitá-la um dia?" Henrique e Renata se entreolharam. "Se quiser, quando for mais velho, pode", disse Renata. "Mas não é obrigado. Eu não sinto raiva dela, só pena." "Por quê?" "Porque perdeu a chance de ter uma família incrível." Em casa, Henrique e Renata se sentaram na varanda. "Conseguimos", disse ele.
Conseguimos o quê? Sobreviver a ela. E ainda saímos mais fortes. Renata encostou no ombro dele. Sabe o que é engraçado? Quando eu era faxineira aqui, sonhava com esse momento. Agora é real. É, e melhor que qualquer sonho. 6 meses depois, Renata estava grávida de Sofia. A Cavalcante Holdings dobrara de tamanho sob sua presidência. O Brasil acompanhava a história da faxineira que virou empresária. Mas a história de Verônica não tinha acabado. 2 anos depois, ela saiu da penitenciária de Santana. Entrou rica e poderosa. Saiu sem nada. R$ 0. Nenhuma casa. Nenhum amigo. Senhora Cavalcante, sou Carla, assistente social. Vou ajudá-la na reintegração. Obrigada. Conseguimos uma vaga numa pensão e um emprego numa empresa de limpeza. Verônica quase riu da ironia. Ela que humilhava faxineiras, agora seria uma. Tudo bem. A pensão era simples. Quarto pequeno, cama, armário e uma mesa. Era tudo. No primeiro dia de trabalho, conheceu Marta, 60 anos, funcionária há 10. Você é a nova? Sou. Nunca trabalhou com limpeza? Nunca. Posso ensinar. Não é difícil, mas tem jeito. Nas semanas seguintes, Marta ensinou tudo. Como usar os produtos, como ser eficiente, como tratar clientes. Você aprende rápido. Parece que já mandou em gente antes. Verônica parou de esfregar o chão. Por que diz isso? Sei lá, você tem jeito de quem já teve responsabilidade. Tive, e perdi tudo por ser ruim. Quer contar? Não, ainda não. 3 meses depois, limpando um prédio comercial, viu uma placa. Cavalcante Holdings, responsabilidade social. Subiu para olhar de longe. No elevador, um funcionário perguntou: trabalha aqui? Não, sou da limpeza. Então deve conhecer a dona, Renata Cavalcante. Mulher incrível. É? Muito. Criou um programa que já tirou milhares de mulheres da pobreza. E o melhor, ela mesma já foi faxineira. Verônica ficou em silêncio. Dizem que a ex-esposa do marido dela era uma bruxa, humilhava a coitada todo dia. E o que aconteceu com essa ex-esposa? Foi presa, bem feito. Quando chegou ao andar, Verônica a viu através da porta de vidro. Renata estava em reunião, sorrindo, gesticulando, respeitada por todos. A mesma mulher que ela obrigava a limpar com as próprias mãos. Desceu rápido, coração apertado. Naquela noite, escreveu uma carta que nunca enviou. Renata, soube que você teve um bebê. Parabéns. Não peço para ver vocês. Só quero que saiba que aprendi muito e torço pela sua felicidade. Guardou na gaveta. Ainda não tinha coragem. 1 ano depois do casamento, Renata estava no escritório da presidência quando a secretária trouxe relatórios. Senhora Cavalcante, os números deste mês. Em 12 meses, Renata tinha dobrado o faturamento da empresa e triplicado o número de funcionários. Mais importante, criou um programa que já empregava 2.000 mulheres vulneráveis. E as escolas de capacitação? 5 unidades em funcionamento. Lista de espera de 1.000 mulheres. O telefone tocou. Era uma emissora de TV. Senhora Renata, gostaríamos de fazer uma matéria sobre seu trabalho social. Claro, mas quero que mostrem as mulheres beneficiadas, não só eu. 2 horas depois, a equipe estava no escritório. A repórter era a mesma que cobrira o casamento. Renata, como se sente sendo a empresária social do ano? Realizada. Usar minha experiência para ajudar é o que dá sentido à minha vida. Sua empresa já empregou mais de 2.000 mulheres. Qual o próximo passo? Chegar a 5.000 até o fim do ano e abrir 10 escolas de capacitação. E sua família? Como está Lucas? Ótimo. Agora tem uma irmãzinha, Sofia. Ele é o irmão mais carinhoso do mundo. Quando a equipe foi embora, Henrique chegou com Lucas e Sofia de 6 meses. Como foi a entrevista? Perguntou. Boa. Falei sobre o programa. Mãe, disse Lucas, hoje na escola perguntaram se sinto falta da Verônica. E o que respondeu? Que sinto falta da mãe que eu queria que ela fosse. Não da mãe que ela era. Renata o abraçou.
Isso foi muito sábio. Mãe, você acha que ela está bem? Espero que sim. Espero que esteja aprendendo. Tipo o quê? Que trabalho honesto não humilha ninguém. Que todos merecem respeito. Naquela noite, jantando, Renata fez um anúncio. Henrique decidia abrir uma empresa só de reinserção social para mulheres que saíram da prisão. Está falando sério? Sim, todo mundo merece uma segunda chance. E se a Verônica aparecer, aí veremos se mudou. Você daria uma chance para ela? Daria, não para voltar à nossa vida, mas para recomeçar. Você é incrível. Não, só aprendi que rancor só machuca a gente. Meses depois, a nova empresa estava funcionando. Recomeço Lita, especializada em empregar ex-detentas. E sem saber, Verônica estava prestes a cruzar esse caminho. 6 meses após sair da prisão, ela já se acostumara à rotina de faxineira. Acordava cedo, trabalhava 8 horas, voltava à pensão. Vida simples, mas com certa paz. Um dia, Marta chegou animada. Verônica recebeu uma proposta incrível. Que proposta? Uma empresa nova que só emprega mulheres que passaram por dificuldades. Chama Recomeço. O coração de Verônica disparou. De quem é essa empresa? De uma empresária famosa, Renata Cavalcante. Já ouviu falar? Já, murmurou Verônica. A vaga é para supervisora de limpeza. Pagam o dobro daqui. Só aceito se você vier comigo. Disse que trabalhamos em dupla. Eu não posso. Por quê? Você é trabalhadora, respeitosa, merece coisa melhor. Naquela noite, Verônica ficou pensando. Renata estava oferecendo oportunidades para mulheres como ela. Era como se estendesse a mão para quem precisava. No dia seguinte, Marta insistiu tanto que Verônica foi. A empresa ficava num prédio simples, mas bonito. A recepcionista foi atenciosa. Vocês são da entrevista das 2 horas? Sim. Amanda, a recrutadora, simpática, as recebeu. Vocês querem a vaga de supervisão? Sim, trabalhamos juntas há 6 meses, disse Marta. Verônica, tem experiência em administração? Tenho. Já administrei uma casa grande. Não era mentira, só não era toda a verdade. E qual sua situação atual? Estou recomeçando depois de problemas pessoais. Perfeito. É o perfil que buscamos. A entrevista correu bem. Estão contratadas. Começam segunda. Do lado de fora, Marta comemorava. Conseguimos! Verônica sorriu, mas por dentro estava em conflito. Ia trabalhar na empresa da mulher que humilhara por anos, e Renata nem sabia. Na primeira semana não cruzaram. Era uma empresa grande e Verônica ficava na parte operacional, mas sabia que cedo ou tarde aconteceria. 3 meses depois, estava supervisionando a limpeza do andar executivo quando viu Renata saindo do elevador. Mais bonita que nunca, Sofia no colo e Lucas ao lado. Mãe, posso ir na sala de jogos? Perguntou Lucas. Pode, mas não demora. Foi nesse momento que Lucas viu Verônica. Parou no corredor surpreso. Verônica? Renata se virou e encontrou a ex-sogra, de uniforme de supervisora. O silêncio durou segundos eternos. Oi, Lucas, disse Verônica em voz baixa. O que está fazendo aqui? Trabalhando. Renata se aproximou ainda em choque. Você trabalha aqui? Trabalho. Há 3 meses. E eu não sabia. Pedi para Amanda não contar. Não queria causar problemas. Renata olhou o uniforme e entendeu. Você é faxineira? Supervisora, mas comecei como faxineira. Lucas olhava de uma para a outra. Mãe, disse a Renata, ela pode ver a Sofia? Renata hesitou. Lucas, por favor, ela é a avó da Sofia. Verônica sentiu os olhos encherem. Lucas, você não me odeia? Não, fiquei triste por um tempo, mas não mais. Por quê? Porque minha mãe me ensinou que guardar raiva faz mal. Renata viu algo novo em Verônica, humildade real. Quer conversar? Na minha sala. Não quero atrapalhar. Não vai atrapalhar.
Na sala da presidência, Verônica olhou ao redor. Moderno, mas sem ostentação. Por que não me contou que trabalhava aqui? Porque precisava do emprego e queria ver se conseguia ser melhor. E conseguiu? Acho que sim. Aprendi que trabalho honesto não humilha e que as pessoas que desprezei são melhores que eu. A Marta falou bem de você. Disse que você a ensinou a se organizar. Ela falou de mim? Sim, disse que você é dedicada e respeitosa. Aprendi isso vendo vocês, vendo como o Lucas é feliz contigo. Lucas, que estava quieto, se aproximou. Verônica, quer segurar a Sofia? Ela olhou para Renata pedindo permissão. Pode. Verônica pegou a bebê com cuidado. Sofia sorriu e ela começou a chorar. Ela é linda, igual ao Lucas quando bebê. Renata, quero pedir perdão. Sei que não mereço, mas preciso dizer. Fui cruel, te humilhei, te maltratei. Fiz isso por inveja, por maldade. Devolveu a bebê. Mas você me deu a maior lição da vida. Mostrou que bondade vence maldade. Eu te perdoo, disse Renata. Como assim? Já perdoei há muito tempo. Por quê? Porque você mudou de verdade. Antes que falassem mais, a secretária bateu na porta. Senhora Renata, sua reunião começa em 5 minutos. O momento se encerrou ali, mas Verônica sabia que ainda tinha muito a provar. 6 meses depois, continuava na empresa. Tornara-se uma das melhores supervisoras, respeitada e elogiada. Um dia Renata a chamou. Verônica, tenho uma proposta. Qual? Quero que coordene um novo projeto, uma escola de capacitação para ex-detentas. Verônica ficou em choque. Eu? Por quê? Porque você entende o que elas passam. Você pode ajudá-las como ninguém. Tem certeza? Eu fui... Você foi alguém que errou. Agora é alguém que aprendeu. E se eu decepcionar? Não vai. Eu confio em você. Era a primeira vez em anos que alguém dizia confiar nela. Aceito, respondeu com lágrimas. 3 meses depois, a escola já funcionava. Verônica trabalhava 16 horas por dia, ajudando mulheres que, como ela, tinham perdido tudo. Dona Verônica, disse Carla, ex-detenta de 25 anos, a senhora salvou minha vida. Como assim? Me deu uma chance quando ninguém mais dava. Me ensinou que dá para recomeçar. Eu também estou recomeçando, Carla. A gente aprende juntas. Numa tarde de dezembro, Renata, Henrique e as crianças visitaram a escola. Lucas, com 11 anos, ficou impressionado. Verônica, você montou tudo isso? Montei, com a ajuda da sua mãe. Tá muito legal. Sofia, agora com 2 anos, correu para os braços dela. Vovó, era a primeira vez que a chamava assim. Viu? Disse Lucas. Ela já te considera da família. Naquela noite, Verônica fechava a escola, quando Renata apareceu. Como você se sente? Bem, útil. Pela primeira vez, me sinto útil. Sabe a diferença entre você de hoje e a de antes? Qual? Antes você pisava nos outros para se sentir grande. Agora você levanta as pessoas e elas te fazem grande. Verônica sorriu. É uma sensação boa. É estar no lugar certo. Renata, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que me deu essa chance depois de tudo? Porque acredito que todos podem mudar. E porque... Renata fez uma pausa. Porque você é a avó dos meus filhos. Eles merecem ter orgulho da avó. Obrigada por tudo. Obrigada a você por me mostrar que perdoar não é esquecer. É dar a chance de recomeçar. Quando Renata foi embora, Verônica ficou sozinha olhando as fotos das formandas. Mulheres que erraram, pagaram e agora reconstruíam suas vidas, como ela. Pegou o celular e ligou para Lucas. Oi, vovó. Oi, amor, queria agradecer. Agradecer o quê? Por me dar uma segunda chance. Por me mostrar que família é amor, não sangue. Vovó, você sempre foi da família. Só precisava aprender a ser. Quando desligou, Verônica olhou pela janela. Do lado de fora, uma mulher esperava na porta.
Mais uma ex-detenta em busca de oportunidade. Ela abriu. Posso ajudar? Vim procurar trabalho. Disseram que aqui dão chance para quem errou. Damos sim. Entre, vamos conversar. E assim, a mulher que um dia humilhava faxineiras agora abria portas para quem precisava recomeçar. A justiça tinha sido feita, não com vingança, mas com redenção. Gostou dessa história? E você? Teria salvado o menino da piscina? Acha que Renata agiu certo? Me conta nos comentários. Até a próxima história.